Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 16 de agosto de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Só que, para começar, eu quero começar com uma notícia de São Paulo. Gente, hoje eu acordei com essa notícia. Virada da vacina na cidade de São Paulo imuniza mais de 500 mil pessoas em 34 horas. Legal, maravilha. Mas a segunda parte dessa manchete, para mim, é um sonho. Olha isso, 99,2% dos adultos receberam ao menos uma dose. O que significa esse 99,2% dos adultos? Significa a adesão da população adulta à campanha de vacinação. Pessoal, 99,2% é muita gente. E é muito bom que tenha essa quantidade toda de paulistanos que foram tomar pelo menos a primeira dose, que estão aceitando a vacina. Isso é essencial, que a gente tenha altíssimos níveis de adesão à vacinação. Eu cheguei a desconfiar um pouco desse número, mas bem sinceramente, eu acho que não deve estar 100% certo, porque a gente não sabe exatamente qual que é a quantidade de adultos na cidade de São Paulo, porque não teve censo. Mas, mesmo que eles tenham errado lá por 10%, o que é um erro grosseiro, a meu ver, eles devem ter errado até por bem menos do que isso, talvez 2, 3% na estimativa do número de adultos, mesmo assim a gente teria uma adesão acima de 90% das pessoas na cidade de São Paulo à campanha de vacinação. E isso é uma coisa muito positiva. Então, antes de começar o vídeo sobre o Rio Grande do Sul, quero deixar um outro recado aqui para os gaúchos. Vamos lá, vamos se vacinar. Aqui eu tô achando que vai ter uma resistência maior do que em São Paulo e a gente não pode deixar, pessoal. Vamos lá, Rio Grande do Sul, vamos se vacinar. Bem, enfim, aqui daí eu comecei a olhar como é que está a adesão no Rio Grande do Sul e no painel da Secretaria Estadual da Saúde eu não tinha prestado atenção ainda nesse gráfico. Eles têm o percentual de vacinados por faixa etária. Então aqui a gente tem a adesão de cada faixa etária, claro, a estimativa do total das pessoas em cada faixa etária. E o que a gente observa? Que todas essas faixas etárias aqui de 60 até 79 anos têm uma adesão acima de 90%. Aliás, aqui ó, já em 40 anos já começou a chegar nos 90% com pelo menos uma dose, ó. 90%, aqui acho que é um pouquinho abaixo, mas é 90%, arredondando, 90%, um pouquinho mais do que 90%, e essas outras faixas acima de 95%. A única faixa que não teve uma adesão tão maciça foi de 80 anos ou mais. E aí eu não sei se é por uma questão de falta de mobilidade, se é uma questão de ter estimativas equivocadas para essa faixa etária. Essa daqui ficou aqui um pouquinho abaixo de 90% de adesão a pelo menos uma dose. Claro, essas faixas mais jovens, tem muitas cidades que ainda não, que a campanha de vacinação está chegando nessas faixas etárias. Então por isso que eu não estou ainda me preocupando com a baixa adesão dessas faixas etárias. Mas mesmo aqui, de 35 a 39, ó, já passou de 80%, de 30 a 34 está chegando no 80%, mas espero que todas essas faixas etárias aqui cheguem e passem de 90% de adesão. Bem sinceramente, eu acho que 90% de adesão é uma meta que a gente consegue estipular e cumprir. A gente conseguiria que 90% de toda a população do Rio Grande do Sul e toda a população do Brasil se vacine contra a Covid-19 se a gente fizesse uma campanha bem organizada, né? Mas enfim, dados da vacinação do Rio Grande do Sul, essa semana a gente passou de 10 milhões de doses aplicadas, então mais um marco aqui para nossa vacinação, e a gente aplicou mais ou menos na média das últimas semanas. Infelizmente a gente não conseguiu manter essas médias de mais de 600 mil doses por semana, mas tudo bem, a gente está aqui na faixa das 500 mil doses por semana. Dá para ver claramente aqui no gráfico que teve uma época que deu uma acelerada e nas últimas 3 semanas diminuiu um pouco essa aceleração, a gente voltou a desacelerar um pouco, mas ainda está num patamar razoável, 500 mil doses por semana. E doses que chegaram, essa semana a gente teve a segunda maior entrega de doses no estado, foram 853.490 doses, só perde para essa semana lá no final de junho, né, que chegaram 961 mil doses, mas tem uma diferença. Essa semana são os meus dados, lembra que aqui tinha um dia que tinha chegado exatamente no dia que eu fiz o vídeo,
Então a contabilização é meio que essas 2 semanas juntas. Então, na média, essas 2 semanas receberam menos do que a gente recebeu nesses últimos 7 dias. Então, pode-se dizer que esses últimos 7 dias foram os que a gente mais recebeu doses de vacina no estado. Então, legal, tomara que a gente continue aumentando os patamares de recebimento para a gente conseguir aumentar o total de doses aplicadas. E aqui para a gente olhar o gráfico visualmente, né, a gente já chegou a 63% da população vacinada com pelo menos uma dose e, infelizmente, não é tanto ainda, mas estamos chegando lá, 30,4% da população já com a vacinação completa. Eu espero que essa questão da Pfizer voltar para 21 dias venha logo aqui para o Rio Grande do Sul, que a gente comece a implementar para ver a segunda dose dar uma acelerada. Claro, a AstraZeneca a gente não pode antecipar tanto, porque realmente os 3 meses é a eficácia maior e a Coronavac continua nos 28 dias, mas eu espero que a gente consiga aumentar logo aqui a vacinação completa das pessoas. E em relação à nossa meta, gente, de vacinar todos os adultos, essa semana já teve truco, já teve retruco, e essa semana o governador deu um vale 4 aqui, prometeu que vai vacinar toda a população adulta até o dia 25 de agosto. Pessoal, esse vale 4 é blefe, viu? Não tem como, bem sinceramente, não tem como, não estou acreditando nessa nova meta do governo do estado. Simplesmente porque a nossa média semanal está em 301 mil pessoas por semana. E a gente tem aqui, 500 mil pessoas e o dia 25 tá aí. Parece que a gente não vai conseguir não, a não ser que tenha um mutirão mega gigantesco que nem houve em São Paulo, a gente duvido que a gente chegue aqui a 8 milhões e 900 mil pessoas vacinadas. Aqui a gente falta vacinar quantos, né? 1 milhão e 800 mil, faltam 6 semanas basicamente para vacinar 8 milhões e 900 mil. O que pode acontecer é que no dia 28 de agosto eles vão liberar para 18 anos ou mais, mas aí depende muito da adesão, coisa que eu já falei, e aqui no Rio Grande do Sul não sei se vai chegar nos 99,2%. Claro, para vacinar toda a população adulta a gente precisaria de 100% de adesão. Então, não estou achando que a gente vai conseguir cumprir essa meta de 25 de agosto. Faltam 10 dias, é muito pouco. Mas enfim, aqui vamos dar uma olhada nos leitos de UTI. Essa semana, gente, aqui, o que a gente observa? Leitos clínicos continuou naquela estabilidade. O bom é que não aumentou, inclusive deu uma reduçãozinha nos últimos dias aqui, mas e leitos de UTI também continuaram caindo. Mas só que o que eu ia falar, parece que está tendo alguma instabilidade no sistema do CIVEP Gripe. Então, pela primeira vez esses dados aqui eu não sei se estão 100% confiáveis, mas se tiverem 100% confiáveis, a situação está mais ou menos a mesma da semana passada. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais para esperar e ver o que está acontecendo. Se vai haver uma reversão ou se não vai haver reversão, a gente vai continuar decrescendo ou pelo menos vai estabilizar, né? Se estabilizasse nesses 2 patamares, até acho que estaria bem razoável, porque não é um patamar de lotação muito grande nas UTIs. É só olhar aqui, 59,7% só de lotação nas UTIs e não tem nenhuma região chegando a 100%. Casos de Covid-19, essa semana a gente chegou a 1.390.756 casos, o que deu um aumento menos de 10 mil novos casos em relação à semana passada. Então a gente vê aqui as médias não só diminuindo, mas diminuindo bastante nessas últimas 4 semanas. Olha só, sempre patamares altos de redução, 16%, 24%, 27%. Só para comparação, 1.315 casos por dia é menos do que a média no auge de Porto Alegre. Porto Alegre, no seu auge, registrou mais do que 1.400 casos por dia por uma semana inteira. Então, 1.300 casos por dia no Rio Grande do Sul inteiro é um patamar realmente baixo. Espero que a gente chegue logo abaixo de 1.000 casos por dia aqui no estado. O que mais que eu posso comentar? Casos ativos. Continua aqui flutuando perto dos 8 mil. É difícil baixar muitos casos ativos, né? Mas a gente está baixando, ainda não conseguiu baixar do patamar de 8 mil casos ativos. Tá razoável, a gente pelo menos não tá aumentando. E óbitos, uma baita de uma notícia, essa semana a gente registrou só, entre aspas, né? Mas a gente só registrou 180 novos
óbitos, observando que há 4 semanas atrás a gente estava registrando mais do que 400 e há 8 semanas atrás a gente estava registrando mais do que 700, é uma queda muito forte nos óbitos. Eles não estão caindo, eles estão despencando. Aqui, ó, 25%, 24%, 21% de queda de uma semana para outra. Isso é fruto, eu imagino, que da vacinação, né? E aqui é aquela coisa que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que é a incidência, né, a frequência da cepa Delta, que essa semana já está em 17,92%. Só para a gente comparar, semana passada estava em 10,85%. Então, mais ou menos, digamos assim, teve um crescimento de 80%, ó, porque saiu de 10% foi para 18%. Na verdade é menos, né, uns 70% de crescimento, porque aqui está mais perto de 11%, e aqui é bem 18, então é isso aí. É uns 70% de crescimento de uma semana para outra. Então a incidência da cepa Delta está aumentando e com isso aumentam os riscos das infecções voltarem com mais intensidade. Tomara que não, tomara que a gente consiga manter tudo sob controle. Mas a cepa Delta está aí, pessoal. Já 1 de cada 6 casos, praticamente, né, um pouquinho mais, 1 de cada 6 casos já foi cepa Delta nos últimos 7 dias, gente. E testagem no Rio Grande do Sul, aí uma coisa razoavelmente boa. Fazia tempos que a gente não via uns números bons assim na taxa de positividade do teste PCR, 11,5%. Mas é uma pena que a gente ainda testa muito pouco via teste PCR. Só 36% dos testes foram PCR, os outros 64% praticamente foram testes rápidos. Então, testagem continua ineficiente no estado. Bem, pessoal, essa semana era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Vai lá e se vacina. Se conhece alguém que não se vacinou, que não quer se vacinar, conversa com essa pessoa, explica para ela que as vacinas são seguras, que não tem essa fake news de que a gente está num laboratório de vacinas. Não, as vacinas são testadas, são aprovadas, não só aqui no Brasil. O Brasil não está com nenhuma vacina aventureira, não tem aquelas vacinas malucas que de vez em quando tem uns países aí que a gente vê que tem umas vacinas que só tem naqueles países. Bem sinceramente eu ficaria um pouquinho de medo se a vacina só tivesse aqui. Mas não, todas as vacinas aqui do Brasil são testadas não só no Brasil, mas em diversos países do mundo e são super seguras. Não vão implantar chip nem nenhuma dessas loucuras aí que o pessoal fica divulgando como fake news. Então, tenta convencer. É fundamental que todo mundo se vacine para a gente criar uma barreira bem sólida, bem forte, para talvez chegar sei lá, seria um sonho extinguir a doença da Covid-19, né? Mas a gente tem que tentar. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.